Quero te atualizar agora sobre o São Paulo com os últimos preparativos para a partida de ida das quartas de final da Libertadores, jogo marcado na quinta-feira contra a LDU em Quito. São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira e com boas notícias. Enzo Dias e Wendel treinaram normalmente. Ferreira, que havia sido baixa no confronto do final de semana, também esteve à disposição. Dessa maneira, Hernan Crespo deve contar com retornos importantes. Provável São Paulo para quinta-feira com 3 zagueiros, deve ter a seguinte formação: Rafael no gol, Tolói, Alan Franco e Ferrarese na zaga. Existe a chance de o Arboleda se tornar titular no lugar de algum desses três, possivelmente do Tolói. Meio campo com Cédric na direita e Enzo Dias na esquerda. Alisson, Pablo Maia e Rodriguinho devem formar o trio de meio campistas. No ataque, Luciano e Ferreira. Em relação a Lucas Moura, ainda não deve ficar à disposição para a partida dessa quinta-feira. Já dá para cravar que Oscar e Luiz Gustavo estão fora do jogo. São Paulo viaja na quarta, vive cerca de 24 horas lá em Quito, na cidade a 2.850 metros acima do nível do mar. São Paulo precisa voltar com pelo menos um empate para, na quinta-feira da semana seguinte, assegurar a classificação para a semifinal da Libertadores. Agora é hora de falar sobre Marcos Leonardo. Ponto final na novela envolvendo o futuro do atacante que quase foi parar no São Paulo. Tricolor fanático de infância, ele tentou convencer o Al Hilal a liberá-lo por empréstimo, não aconteceu, e nessa segunda-feira o martelo foi batido, ele fica no time saudita, mesmo tendo seu conterrâneo, seu companheiro de equipe, Renan Lodge, recorrendo à justiça. A situação do Marcos Leonardo é diferente. O Al Hilal prometeu entregar a camisa 9 para ele e utilizar como peça fundamental na Liga de Campeões da Champions. Inclusive a estreia do Al Hilal acontece nesta terça-feira contra o Al Duhail e existe uma chance real de o Marcos Leonardo ser titular. Não para por aí. O Al Hilal também assegurou que no máximo até dezembro ele vai estar à disposição para a disputa do Campeonato Saudita. Tudo por conta de uma mudança no regulamento do Campeonato Nacional que vai acontecer e vai permitir que atletas contratados com menos de 21 anos de idade sigam sendo aproveitados, mesmo depois de estourarem essa idade. É o caso do Marcos Leonardo. Ele foi contratado do Benfica por 40 milhões de euros para essas vagas, 2 vagas que existiam para sub-21. Hoje ele tem 22 anos de idade, na teoria estaria impedido de jogar, mas vai haver essa mudança no regulamento do Campeonato Saudita. Diante desse cenário, Marcos Leonardo não vai à FIFA, desiste da possibilidade de uma rescisão de contrato e frustra os planos de clubes brasileiros que sonhavam em contratá-lo, entre eles o São Paulo. Hora de falar sobre Hernan Crespo, que está fazendo mágica à frente do São Paulo, e não há exagero nessa afirmação. Tricolor do Zubeldia, que corria risco de rebaixamento, deu lugar a um São Paulo que está vivíssimo na briga por vaga em Libertadores da América. Mesmo com todos os problemas médicos que o São Paulo sempre tem, com vendas de atletas e poucas contratações. Na vitória contra o Botafogo por 1-0, nesse domingo, no Morumbi, o Tricolor chegou a fazer grande segundo tempo. E a vitória foi absolutamente justa. São 7 vitórias em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de pontos no Brasileiro como mandante é perfeito. 5 jogos e 5 vitórias o São Paulo bateu, com o Crespo no banco de reservas. O Corinthians, o Fluminense, o Vitória, o Galo e o Botafogo, 10 gols marcados, 1 gol sofrido. Com a lembrança de que o São Paulo não vencia Atlético e Botafogo desde 2020, são 5 anos de tabu encerrados para cada um desses jogos. No Campeonato Brasileiro, o Crespo, desde que assumiu o São Paulo, tem o segundo maior número de vitórias no período. São 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. No total, somando também a participação em Libertadores e Copa do Brasil, o Crespo soma 8 vitórias, com 4 empates e 3 derrotas. O único ponto negativo nessa passagem do Crespo é a eliminação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que está muito na conta daquela expulsão com 3 minutos de jogo do Rafael. Importante contar que o Crespo, na entrevista coletiva depois da vitória contra o Botafogo, assegurou que não teve participação ou influência na contratação do Rigoni. Não é a informação que eu tenho. Ele também foi perguntado sobre o jogo da quinta-feira contra a LDU na altitude de Quito. Se há uma preocupação em relação aos 2 laterais que se machucaram. O Enzo Dias, que saiu como titular, sofreu um entorse no tornozelo esquerdo e o Wendel reclamou de um desconforto muscular.
Na entrevista coletiva, o Crespo assegurou que o Enzo vai jogar a partida em Quito, ainda que não se tenha o resultado dos exames, por entender que o argentino não fugiria de um jogo importante como esse. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: que nota você dá para Hernan Crespo até aqui? Usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre o São Paulo com duas boas notícias. Tricolor, depois de vencer o Botafogo, teve duas preocupações: situações físicas de Enzo e Wendel, os dois laterais esquerdos do São Paulo. O Enzo saiu sentindo o tornozelo e o Wendel reclamava de um desconforto na coxa. Ambos passaram por exames nessa segunda-feira e devem ter condição de jogo para quinta-feira, confronto decisivo do São Paulo contra a LDU em Quito, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Os exames no Enzo apresentaram apenas um trauma no tornozelo esquerdo. O próprio técnico Hernan Crespo já havia meio que cravado que o Enzo Dias estaria no campo para a partida de quinta-feira. Em relação ao Wendel, não há lesão muscular no adutor da coxa, apenas um edema. E a tendência é que ele também consiga ficar à disposição. Com isso, o São Paulo vai ganhando peças importantes. Marcos Antônio e Arboleda, que são titulares absolutos e que vinham no processo de recuperação, ganharam bons minutos na partida contra o Botafogo e também se colocaram à disposição. Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar não devem ficar prontos para a partida de ida. No melhor dos cenários, o trio ficaria à disposição para o jogo da volta, marcado para outra quinta-feira. As chances de Oscar e Luiz Gustavo estarem nesse jogo são menores do que as de Lucas Moura. Ferreira segue como dúvida, sentiu um desconforto e não enfrentou o Botafogo. Já Luciano, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará à disposição de Hernan Crespo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.